Olá, queridos alunos. Sou a professora Claudinete e hoje nós vamos falar sobre teorias linguísticas. É um tema bastante amplo, então vamos ver a parte 1, depois vemos a parte 2. Vamos iniciar falando sobre o estruturalismo. O estruturalismo é uma abordagem de pensamento compartilhada pela psicologia, filosofia, antropologia, sociologia linguística, que vê a sociedade e sua cultura formadas por estruturas, sobre as quais baseamos nossos costumes, língua, comportamento, economia, entre outros fatores. Ferdinand Saussure, na década de 1910, desenvolveu, a partir da linguística, a perspectiva estruturalista. É um pensador suíço, conhecemos bem, quem vai criar a base para o desenvolvimento de dois campos de investigação, a linguística estrutural e a semiologia, semiótica. Ele não estabelece o uso da palavra estrutura, mas parte de sistemas formados por eixos de significação e signos linguísticos, que formam os significados e os significantes, desconsiderando a análise histórica das variedades das línguas ou dialetos. O linguista suíço Ferdinand Saussure, por meio de seus estudos sobre a língua, deu origem à ciência da linguagem, que nós conhecemos como linguística. A linguística é a ciência humana da linguagem verbal e seu objeto de estudo é a língua, como ela se estrutura, sendo passível de análise por ser homogênea, abstrata, sistemática e social. O objeto de estudo, língua, da ciência linguística não é fácil em sua definição. O contrário de outras ciências de outras diversas áreas, nas quais seus objetos de estudo são definidos muito facilmente. A linguagem faz parte da natureza, pois tanto o homem como os animais possuem linguagem. A verbalização desta é o que torna o ser humano diferente de outros animais e, mediante as restrições, a linguística foi instituída como ciência da língua do homem. O método estruturalista foi usado pela primeira vez pelo linguista suíço Ferdinand Saussure em sua obra póstuma, editada por alunos em 1916, chamada, tão famosa como conhecemos, Curso de Linguística Geral. Nesta obra, Saussure fornece as bases teóricas para as duas importantes ciências do século XX, a linguística estrutural e a semiologia, ou ciência dos signos, semiótica, no estudo linguístico como ponto primordial para o termo entender a estrutura da linguagem. No entanto, apesar de ter iniciado o estruturalismo linguístico, Saussure nunca utilizou estrutura, e sim a palavra sistema. As teorias de Saussure podem ser explicadas por meio de 4 dicotomias, como já vimos em outros vídeos. A primeira diz respeito a duas formas de se abordar a linguagem: língua, o aspecto social da linguagem; fala, o aspecto individual da linguagem. Então, essa é a primeira dicotomia, língua e fala. A língua como aspecto social da linguagem e a fala como aspecto individual da linguagem. A segunda dicotomia refere-se a tipos de estudos da linguagem: linguística sincrônica, que é estática ou descritiva, que estuda a constituição da língua, fonemas, palavras, gramática, num dado momento. Então, a sincrônica estuda num dado momento, como se fosse um recorte ali estático. Estuda a constituição da língua nesse dado momento. A linguística diacrônica, evolutiva ou histórica, estuda as mudanças da língua através dos tempos. Então, a diacronia é aquela revolução que é estudada através dos tempos. Saussure foi original ao propor um estudo da língua como um sistema social de um ponto de vista sincrônico, não histórico, como vinha sendo feito antes. Ele também propõe o nome de semiologia, ou estudo do signo linguístico, que contém significante e significado. O significante é a expressão material do signo, como o som da palavra árvore ou a imagem acústica mental, ou mesmo da palavra escrita no papel. Significado é o conceito que o significante representa, ou o conteúdo do signo, uma ideia, como a árvore que eu imagino ao ouvir ou ler a palavra árvore. A palavra estrutura não aparece na obra do linguista suíço, mas se faz presente no conceito de sistema.
que quer dizer uma análise estrutural que inclui o estudo da língua em suas relações internas, conforme a terceira dicotomia, que é o eixo sintagmático e o eixo paradigmático, que também vimos em outro vídeo. O eixo sintagmático, vamos relembrar, um termo só é compreendido em oposição, em relação a outro termo. Por exemplo, o semáforo está verde, e uma palavra sempre após a outra. Nós falamos de um sintagma, de uma união de elementos um após o outro, como se fosse uma regra. Eixo paradigmático, o termo é associado a outros presentes na memória, como se nós tivéssemos um computador que nós pudéssemos acionar no momento de nossas escolhas, tá certo? De palavras, de elementos, de signos, com sentidos, que tudo isso leva ao sentido, ao significado. Esse eixo paradigmático, o termo é associado a outros presentes na memória. Por exemplo, na frase anterior, ao invés de semáforo, uso sinal. Escolhi a palavra sinal. Ao invés de está verde, usa-se abriu. O sinal abriu. Eu busquei naquele meu reservatório de palavras, de signos linguísticos, eu escolhi um novo elemento, um novo signo e que tem um significado, tem o mesmo significado, eu só escolhi um signo diferente. Então, aí nós vemos que esse eixo paradigmático, ele representa as nossas escolhas para a organização do sintagma. Também, segundo Saussure, o signo linguístico tem duas características principais: a arbitrariedade do signo e a linearidade do significante. Para Saussure, o signo ser arbitrário não significa que o significado depende da livre escolha do falante, pois não está nas mãos do indivíduo a capacidade de mudar nada num signo linguístico, já que este é social. Por exemplo, em inglês as palavras mar é sea, cão é dog. Não existe uma regra que defina que determinado significado tenha um certo significante. Então, isso é arbitrário. A linearidade é uma característica das línguas naturais, segundo a qual os signos, uma vez produzidos, dispõem-se uns depois dos outros numa sucessão temporal ou espacial, portanto, não se pode produzir dois sons ao mesmo tempo ou duas palavras ao mesmo tempo. Essas palavras não podem ser pronunciadas ao mesmo tempo. O estruturalismo de Saussure seria uma ferramenta conceptual a partir da qual muitos desenvolveram profundo trabalho. Embora o linguista suíço tenha sido muito criticado em algumas de suas proposições, como a de estudar a língua em si mesma e por si mesma, por exemplo, Fernand Saussure contribuiu imensamente para os estudos da língua, tornando-se notável na formação e formulação científica e estruturalista da linguística. Então, ele introduziu essa ciência. Então, foi notável a forma como ele fez. Lógico que depois tudo foi avançando, grandes teorias foram surgindo, mas a base da linguística, da linguagem, do estudo da linguagem, foi-nos privilegiada, por Saussure, presenteada por ele. Organizando métodos e codificando signos, Saussure construiu a simbologia de uma falada e mentalizada metodologia. O empenho de Saussure na construção de um entendimento das línguas e dos idiomas nacionais e internacionais desenvolveu-se numa análise que se refletiu em outras áreas do conhecimento, capazes de aplicar no seu entendimento e explicação da realidade social o método científico. E isso foi muito importante, porque a partir disso nós tivemos outras teorias com perspectivas, visões diferenciadas. Mas a base do estruturalismo foi nos presenteada por Saussure na linguística. Agora vamos ver a teoria gerativista ou generativista. Aparece nessas duas palavras. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista, cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna, assim como Saussure, pai da ciência linguística. Aqui nós temos o pai da linguística moderna, que foi Chomsky, que também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Noam Chomsky, desde cedo, desenvolveu uma tendência aos estudos e à aquisição e domínio de uma língua.
Para Chomsky, linguística é o estudo da linguagem, da gramática, das diferentes línguas e da história desses idiomas. Assim como o europeu Saussure foi considerado o pai da linguística, o norte-americano Chomsky foi considerado o pai da linguística moderna, com seu trabalho publicado na obra The Logical Structure of Linguistic Theory, ou LSLT. Apresentou a gramática generativa ou gerativa. Esta universalidade permite alcançar a proposta de uma gramática universal, na qual existe um grupo de normas que orienta a formulação de toda e qualquer língua natural existente. O gerativismo ou generativismo é a corrente teórica que defende a existência de universais linguísticos, ou seja, de que há estruturas gramaticais que são comuns para todas as línguas e que estas estruturas se organizam de forma computacional na mente dos falantes da língua. Essa teoria é uma nova forma de estudar a gramática, na medida em que a digeria como um sistema de regras que cria de forma autônoma as combinações de palavras. Formação de sentenças de acordo com as regras de um idioma, que se tornam os próprios padrões de orientação gramatical, que formam frases numa determinada linguagem, tendo cada uma destas o seu próprio núcleo de regras. É como se, para Chomsky, a criança nasce com um conhecimento linguístico diferente do behaviorismo, que é por condicionamento, e quando essa criança é exposta ao modelo de linguagem de sua nação, de sua comunidade, vai desenvolvendo uma capacidade mental, porque a capacidade recebida ao nascer, ele coloca como sendo input. E a partir daí, com esse dispositivo, com o input já instalado, recebido, ela será capaz de formar frases, porque já analisou e percebeu as regras da língua de sua comunidade. E com essas regras, normas da gramática do seu lugar, ela reproduz a língua, a fala, que seria produto, que seria o output, ele coloca para nós. O output, que é o produto realizado, que é justamente a manifestação da fala da criança, a manifestação da língua da comunidade da criança. E então, para Chomsky, a linguagem é um conjunto de sentenças formadas por elementos linguísticos, e nessa visão, a linguagem tem um número infinito de sentenças, de frases que podem ser formadas seguindo esse processo que nós acabamos de falar. Então, é interessante percebermos que ele fala sobre isso e essa visão, essa perspectiva, essa forma, esse conceito que ele tem de organização da língua, da própria fala, da própria manifestação linguística, lhe deu o nome de gramática gerativa ou generativa. Então, estas frases, como ele colocou, essa teoria, que é uma nova forma de ver, de estudar a gramática, na medida em que digeria como um sistema de regras que cria de forma autônoma essas combinações, esse imenso número de frases, de sentenças. Essas frases seriam interpretadas a partir de duas estruturas, sendo a primeira delas o tipo superficial, no qual a frase é analisada de forma meramente sintática. E depois teria o tipo profundo, onde se verificam as relações lógico-semânticas dos diferentes elementos das frases. A partir dessa gramática generativa, Chomsky visualizou a gramática como transformacional, no sentido em que cada um pode criar um número infinito de frases a partir de uma base de diretrizes gramaticais e de um vocabulário finito. É como se ele tivesse, assim, um processo binário, e desse processo binário ficariam virariam quatro sintagmas, mais quatro, e fosse produzindo frases e mais frases de forma infinita. O linguista apresenta uma ideia inatista. Por que inatista? Inatista porque já nasce com o indivíduo. Ele apresenta essa ideia inatista que reside na posição humana e que permite a aprendizagem de uma língua, ou seja, que o indivíduo possui um órgão no cérebro, chamado faculdade da linguagem, que é como ele coloca para nós, que é essa forma de perceber a linguagem, perceber as normas, responsável por produzir a linguagem, que é a sintaxe. Então, através do input, chega até nesse órgão, que é a faculdade da linguagem, e aí
a fala é manifestada. Esse processo do output é a frase já manifestada depois. Para Chomsky, a estrutura das línguas é a mesma, porém tudo funcionará de acordo com o sistema binário e sintagma, que eu falei agora há pouco. Sistema binário, esse sintagma será de 4 tipos em cada ponta, depois o outro, e assim todas as frases criadas serão de relações entre os sintagmas, formando combinações infinitas. Nessa gramática gerativista ou generativista, considerada como um sistema capaz de gerar infinitas frases, Chomsky define os conceitos de competência e de desempenho, que seriam competência, a capacidade do falante em formular e compreender frases de uma língua, segundo o gerativismo. Este deve ser o foco de estudo da linguística. E o desempenho, a utilização concreta dessa capacidade pelo falante. Então, competência e desempenho. Competência como a capacidade do falante em formular e compreender as frases. Então, segundo o gerativismo, o foco de estudo da linguística seria nesse processo, de formular e compreender as frases. E o desempenho, a utilização concreta dessa capacidade pelo falante. Então, todo falante que não tenha nenhum tipo de anomalia, de patologia, ele tem esse desempenho, ele consegue concretizar essa capacidade. Contudo, o gerativismo se preocupa com as operações mentais que todo indivíduo faz para produzir e compreender a linguagem. Então, essa é a teoria de Chomsky, juntamente com a teoria de Saussure. Aqui nós temos 2 teorias que são estruturalistas, chamadas de formalistas, inclusive. Formalismo, elas fazem parte do formalismo. E agora, assim, no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, nós teremos o funcionalismo. O funcionalismo, que é uma corrente teórica, e que nós vamos trabalhar, estudar, na parte 2. Tenho aqui 2 questões que nós podemos verificar agora. Essas 2 questões, elas estão representando a concepção dos estudos sociolinguísticos, fala de Saussure, do estruturalismo. Então, vejamos aqui. Assinale a alternativa correta com relação às ideias apresentadas no fragmento do texto e à concepção de estudos sociolinguísticos apresentados neste tópico. Letra A. Saussure foi o primeiro linguista a valorizar os estudos sociolinguísticos ao reconhecer a língua como um fato social. O objeto de estudo da linguística estruturalista centrou-se na estrutura da língua a partir dos fatores externos a ela. O estruturalismo estuda a língua em si mesma e por si mesma, o que é fortemente criticado pelos sociolinguistas. Os estudos sociolinguísticos priorizam o estudo do sistema linguístico fechado em si mesmo. Os estudos saussurianos ainda carecem de cientificidade porque deixaram de contemplar a dimensão social da linguagem. Então, nós temos aqui, ele pede para nós, né, aqui ele nos solicita para que nós assinalemos a alternativa correta com relação às ideias apresentadas. Vamos lá. Saussure foi o primeiro linguista a valorizar os estudos sociolinguísticos ao reconhecer a língua como um fato social. Ele reconheceu a língua, que é um fato social, mas ele não valorizou os estudos sociolinguísticos. Ele reconheceu, lembra? Mas ele não falou nada de suas variações linguísticas em relação aos nossos falantes, nada disso. O objeto de estudo da linguística estruturalista centrou-se na estrutura da língua a partir dos fatores externos a ela? Não, internos. Nós estudamos com Saussure os signos, significado significante, nós vimos os fonemas, nós vimos morfemas, e assim como também com Chomsky, nós vimos a língua sendo estudada como processo. E o estruturalismo estuda a língua em si mesma e por si mesma, o que é fortemente criticado pelos sociolinguistas? Sim, esta é a correta. Porque o estruturalismo estuda a língua em si mesma por si mesma. Em nenhum momento nós vimos que a preocupação estava no produto do falante, não, mas sim na língua em si. Os estudos sociolinguísticos priorizam o estudo do sistema linguístico fechado em si mesmo de maneira alguma. Nós vamos ver a sociolinguística, ela não faz isso, pelo contrário, ela trabalha exatamente o produto do falante, a intenção do falante. Os estudos saussurianos ainda carecem de cientificidade porque deixaram de contemplar a dimensão social da linguagem? Não.
Não, não é isso. De maneira alguma, o estudo de Saussure é científico, ele fala da língua, ele fala da estrutura da língua e ele prova como objeto, o objeto da ciência, ele prova isso, ele faz todo um estudo sobre o significante, o significado e tudo mais. Então, não tem, em relação a isso, não carecem de nenhuma cientificidade, é científico. Então, errada. Então, nossa correta seria a letra C, em que nós temos aqui o estruturalismo estuda a língua em si mesma e por si mesma, o que foi muito criticado, sim, pelos sociolinguistas. A número 2, nós temos aqui, agora analise, vamos ver aqui o texto, leia o fragmento. Se por gramática entendermos o estudo sem preconceitos do funcionamento da língua, do modo como todo ser humano é capaz de produzir linguagem e interagir socialmente através dela, por meio de textos falados e escritos, portadores de um discurso, então, definitivamente é para ensinar gramática, sim. Na verdade, mais do que ensinar, é nossa tarefa construir o conhecimento gramatical dos nossos alunos, fazer com que eles descubram o quanto já sabem da gramática da língua e como é importante se conscientizar desse saber para a produção de textos falados e escritos, coesos, coerentes, criativos, relevantes, etc. Agora analise a relação entre as seguintes proposições e assinale a alternativa correta. A primeira proposição. Com fundamento na sociolinguística, defendemos que a gramática normativa se constitui como objeto de ensino da disciplina da língua portuguesa. Correto isso? Será que só isso é o objeto de estudo de ensino da língua portuguesa? A gramática e o sociolinguista, ele apresenta isso porque ela explica os padrões linguísticos utilizados pelos falantes? Ela explica todos? Por exemplo, ela se atém a situações como: oi, e aí, mano? E aí? Como bom dia. Bom dia! Será que isso tudo ela consegue explicar? Então, vamos ver aqui. Então, como fundamento na sociologia, defendemos que a gramática normativa se constitui como objeto de ensino da língua portuguesa porque ela explica os padrões linguísticos utilizados pelos falantes. As duas proposições são verdadeiras e a segunda é a justificativa da primeira? As duas proposições são falsas? A primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira? Ela explica padrões linguísticos utilizados pelos falantes? As duas proposições são verdadeiras? Ela constitui um fundamento na sociolinguística e a sociolinguística defende a gramática como um objeto de estudo do ensino, como objeto de ensino, aliás, da disciplina da língua portuguesa. As duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira? Não. As duas proposições são falsas. Por hoje é só. Hoje nós vimos as teorias formalistas, nós vimos o estruturalismo na concepção de Saussure e também na concepção generativista ou gerativista de Chomsky e voltaremos logo com a corrente funcionalista da linguagem. Até mais, até breve, fiquem com Deus.